Olá, Ingrid. Pois é, com a proximidade dos jogos, a questão da Baía de Guanabara, que é um problema local, ganhou visibilidade mundial. Para falar sobre esse assunto, estou aqui com dois especialistas no tema, Adacto Ottoni e Cícero Pimenteira. Sejam bem-vindos. Como vocês avaliam essa questão da Baía de Guanabara e o que poderia ter sido feito? A Baía de Guanabara é um problema de anos, né? Era necessário que eu tivesse tido um planejamento, inclusive anterior ao já existente para as Olimpíadas. Mas em 4 anos poderia ter sido feito muita coisa, né? Melhorado o sistema de saneamento, né? Grande parte do problema da Baía de Guanabara é esgoto humano. Então, se nós conseguíssemos que as estações de tratamento de esgoto fizessem o seu trabalho e fossem devidamente utilizadas, a Estação de Alegria e outras mais, nós já teríamos um ganho absurdo, né? E um bom legado para a Olimpíada. Outra questão é também a questão dos resíduos sólidos que vêm nos corpos hídricos que alimentam a Baía. Esses resíduos sólidos não são apenas por ecobarreiras. As ecobarreiras, elas têm uma capacidade de suporte limitada, retêm esses sólidos e esses sólidos têm que ser recolhidos, a meu ver, diariamente, porque é muito lixo que o pessoal joga. Então falta uma questão de educação ambiental forte para a população, né, do entorno da Baía, que alimenta esses rios com o seu lixo e depois reclama num momento futuro quando esse lixo retorna, né, em um momento de cheia, porque lembremos que a Baía de Guanabara toda, né, é contornada pela Baixada Fluminense e pelo Grande Rio. Então esse lixo retorna. Quando não vai parar na beira das praias, né, ele retorna para a casa das pessoas que reclamam das enchentes, do assoreamento, que nem sabem às vezes, só que o rio fica mais raso e a cheia é mais rápida, né? É um ciclo, né, Adacto? Como romper esse ciclo e quando foi que a Baía se tornou inviável? Quando devia ser começar a se fazer alguma coisa, já tem programa de poluição da Baía de Guanabara que é antiquíssimo, muito dinheiro já foi injetado para despoluição, infelizmente esse dinheiro entrou no ralo, né? É um assunto que não é técnico, prefiro não comentar, mas na realidade se fez muito pouco e como o professor Cícero comentou, o problema grave é de saneamento, mas um aspecto é fundamental. No meu entender, as políticas públicas estão totalmente inadequadas na solução da Baía de Guanabara. Para você resolver o problema da poluição de Guanabara, só há uma forma, não existe outra. É despoluindo os rios drenantes, que a poluição é trazida pelos rios. Então, você tem que trabalhar na bacia hidrográfica. E aí, é fundamental você atacar o problema do saneamento de esgoto e de lixo, e não é só esgoto e lixo, o problema do desmatamento, a erosão, que a bacia de Guanabara está em alto assoreamento, o espelho d'água está diminuindo, além da poluição, você tem efeitos também, a biodiversidade, obviamente, por todo esse problema. Então, no meu entender, tem que se focar nesses assuntos. Uma coisa que pouca gente fala, se a Conlurb, que é um órgão de excelência, né, na coleta, na limpeza urbana, coleta o lixo das casas, por que está cheio de lixo na Baía de Guanabara? Porque a gente esquece do problema da favelização na cidade. 1/3 da população mora em favela. Então, é uma série de conjuntos. Você tem que atacar o problema do lixo junto com o problema da ocupação irregular, que você tem valão de esgoto. O esgoto é muito mais sério, que você tem muito pouca coleta de esgoto na cidade do Rio de Janeiro. Então, eu já dei essa proposta em várias audiências públicas. Nós temos que focar. O que tem sido feito? Dragagem de rio ajuda, mas não resolve, porque a raiz do problema não é só a dragagem. Você tem que combater a origem do problema, que é erosão, lançamento de esgoto e de lixo. Bem como colocar ecobarreira não resolve. Você tem que impedir que o lixo entre no rio. Botar barquinho para limpar lixo na Baía é brincadeira. Você polui mais jogando óleo dos barcos do que limpando. Então, nós temos que botar soluções de curto prazo. Quais são as soluções de curto prazo? Implementar, botar isso que o professor Cícero comentou, de fazer rede de esgoto com tratamento em toda a bacia é uma coisa cara e demorada, mas a curto prazo deveria ter sido feito, isso já denunciei e coloquei em várias audiências públicas, fazer uma coleta emergencial de esgoto, barrando todos os valões nos rios, nas regiões densamente ocupadas, e bombear para as estações de tratamento que já existem, o que não tem a rede coletora, que é o mais caro. Você reduz o aporte de esgoto, implementar programas de coleta seletiva e reciclagem nas comunidades de baixa renda, com educação ambiental, acoplados a um programa de educação ambiental, para tirar o aporte de lixo da Baía e ter um programa de curto, médio e longo prazo para reduzir a favelização
reflorestando as APPs, substituindo a favela por floresta, nas APPs, que é faixas marginais de proteção dos rios e áreas íngremes da bacia. Implementar programa de controle de erosão. Então, um trabalho de gestão na bacia, ele é fundamental. E aí, o que você precisa ter? Monitoramento ambiental. Você tem que medir vazão, qualidade de água do rio, para você saber de onde vem a poluição. Então, isso tudo é ferramenta de gestão. O monitoramento da Baía de Guanabara, eu já tenho dado esse alerta várias vezes. A Baía de Guanabara é colocada como estando com água própria para as Olimpíadas. Mas a gente não sabe como foi feito esse monitoramento. O monitoramento das águas da Bahia e da água dos rios da região tem que ser sempre feito em maré de baixa mar. Por quê? Essa situação de maré baixa é a situação mais crítica, onde os esgotos vazam. Se tiver algum atleta ali naquela condição, é a situação mais crítica. É nessa hora que tem que coletar a amostra. Se você coleta a amostra de água numa situação de maré média ou alta, a água do mar entrando, camufla o resultado. Então, tem uma série de medidas que são fundamentais para recuperar. Eu não tenho dúvida que dá para recuperar de forma sustentável. É preciso mudar o planejamento sanitário da cidade? O complexo lagunar de Jacarepaguá pode ser considerado um mecanismo de saneamento? Bom, a rigor não, porque a gente tem a questão que a gente não tem a coleta de 100% daquele esgoto e talvez não atinja nem 50%. O que hoje existe são medidas paliativas para tentar manter o paciente que está no CTI vivo. E esse paciente no CTI se chama Sistema Lagunar de Jacarepaguá e a Bacia de Jacarepaguá, né? Mas a cada vez mais esse processo de assoreamento, de eutrofização nas lagoas do Jacarepaguá aceleram e vai chegar um ponto que essa eutrofização vai ser irreversível, né? Ou você vai dragar, vai fazer um sistema lagunar artificial, porque o ecossistema vai estar morto, e aí você vai deixar as espécies, novas espécies entrarem e ocuparem. Larga o canal, entra mais água salina, né? Isso compromete a biota, compromete uma série de animais que lá estavam presentes originalmente. A questão da privatização sempre volta à tona, né? O atual governador Dornelles colocou de novo essa questão de privatizar esse sistema de água, esgoto, de saneamento. O que vocês acham disso? Se você for analisar o monitoramento ambiental do INEA, das lagoas da Barra do Tijuca, Jacarepaguá e dos rios, ela está uma verdadeira cloaca. Então não é achismo, é dado. O esgoto continua entrando. Graças a Deus não fizeram aquela dragagem monstruosa que o Estado queria fazer para tirar 5 milhões de metros cúbicos das lagoas, porque esse esgoto todo ia para as praias. Isso eu denunciei ao Ministério Público Federal e isso foi segurado. Então a prioridade lá, como o professor Cícero falou, é resolver o problema de esgotamento sanitário e isso tem que ser resolvido, esse imbróglio entre a SEDAI e a Rio Águas, a prefeitura, para resolver o problema o esgoto das favelas. A prefeitura tem que assumir e coletar e fazer um destino final adequado, que pode ser o emissário. E o esgoto da área urbana, a SEDAI tem que concluir o mais rápido. Então, essa verba que se deixou de se investir nessa dragagem tem que se entregar nas mãos da SEDAI para ela priorizar, acelerar essa coleta de esgoto, que é o essencial, que as lagoas estão com a sua saúde ambiental degradada e a gente vai sempre correr risco. Depois que você recuperar as lagoas, efetivamente, a partir da recuperação dos rios, aí sim você faz uma dragagem controlada de água do mar para você ter uma recuperação sustentável das lagoas sem colocar em risco a vulnerabilidade das praias. Bom, e agora em relação à privatização, qual a opinião de vocês? É a minha opinião particular nessa questão. Eu vejo como uma boa saída, né? Se a concessão e a privatização for feita de maneira séria, né, e for cobrado o que tem que ser cobrado, sem muita interferência, às vezes, do poder público, querendo baratear aqui e ali para interferir no cálculo de viabilidade econômica das empresas que se submetam, eu vejo isso como um caminho bastante viável, a questão da privatização. O que as prefeituras e o governo do estado têm que fazer, no caso do serviço de saneamento, é fazer uma fiscalização correta, né? Vazou o chorume, como vazou recentemente em Santa Rosa. Quanto foi feito, quanto foi contaminado do lençol freático? Qual o valor da multa? Essa multa vai ser paga ou vai ficar sendo recorrida durante 20 anos até se findar a concessão? O que vai ser feito, né? Mais exatamente. Importante. Em quanto tempo? O que será feito? Hoje, eu estava conversando no início da reportagem, né? Hoje é uma data 17 de junho de 2016. Estamos a 50 dias da Olimpíada e morreu, né, um boto cinza
que era monitorado por professores da UERJ, o acerola, foi manchete no jornal. Mas isso também é o símbolo, né, de que a nossa Olimpíada está nascendo morta, né? Porque tudo que nós nos comprometemos em termos de meio ambiente como legado está ficando morto. É o indicador. A da Bahia está péssima porque o boto está no topo da cadeia alimentar, né? Certo? Ele falou dos botos, falou das tartarugas, e realmente é isso. E as pessoas pescam e se alimentam desse peixe. Quando a gente começar a ter aqui talvez um caso de bioacumulação nas pessoas e elas começarem a ter problemas de saúde grave, talvez as pessoas... Se está no boto, está em toda a cadeia alimentar. Nós também somos topo. Ser humano, né? Como conciliar um crescimento industrial com um meio ambiente sustentável para não acontecer o que vem acontecendo com a Baía de Sepetiba? Nós discutimos aqui várias soluções. As soluções técnicas estão aí. Agora, infelizmente, quem toma a decisão não quer fazer. As soluções, muitas vezes, são dadas por interesses de grupos, interesses econômicos. Normalmente, essas decisões dos empreendimentos não atendem os interesses da população, os interesses do meio ambiente. Eu não tenho menor dúvida que há solução, e a solução sustentável, que é aquela solução que pega o tripézinho da sustentabilidade, a solução ecologicamente viável, que não gera agressão ambiental, economicamente viável, não é solução cara, e socialmente desejável, que gera emprego, melhora a vida das pessoas. É essa solução que a gente tem que buscar. A gente citou aqui alguns exemplos. A solução existe e é barata. É você trabalhar em relação à poluição com a gestão sustentável do lixo, com a gestão sustentável do esgoto, ao invés de descartar esses elementos, reaproveitar, melhorando a vida das pessoas e preservando os recursos naturais, deixando de poluir, e com obras muito mais baratas. Agora, aquilo que a gente estava comentando, o problema da privatização, se você é contra ou a favor, eu não vou entrar nesse detalhe, porque não é um detalhe técnico, é um detalhe até jurídico e legal, mas eu, como cidadão, eu acho que tanto a privatizar ou não privatizar tem vantagens e desvantagens para um lado e para o outro. Que a privatização, o empresário vai querer lucro, né? Já a empresa pública, ela vai pensar mais na sociedade. Agora, tanto num sistema quanto o outro, nós temos que exigir eficácia. Por isso que eu tenho as minhas dúvidas quanto a essa fiscalização, que é fundamental. Tanto para um processo quanto o outro, tem que funcionar bem. Infelizmente, no órgão público, tem a vantagem de ter o viés social, mas o órgão público ele atua muito gerenciando a empresa, interferindo na gestão, e muitas vezes as decisões melhores na área de saneamento pela SEDAI não são implementadas. Agora, na gestão privada, você pode ter muito para economizar dinheiro, investir em equipamentos mais baratos. Se você não tiver uma fiscalização, também pode ser um tiro no pé. Mas você está falando aí em fiscalização. Essas leis, elas já existem ou elas precisam ser criadas? Já existem, infelizmente, estão no papel, estão na gavetinha, está lá no papel. Como eu falei, tem metas. A Prefeitura do Rio de Janeiro tem metas para a gestão de resíduos sólidos, só que a meta ela bota, está no plano, mas ela não cumpre, não acontece nada. Então, a lei de resíduos sólidos diz que a prioridade número 1 é a não geração, que é consumo consciente. Não existe isso aqui no Rio de Janeiro. Depois é redução, depois é reciclagem e reutilização com coleta seletiva. E a última é o descarte. A gente vai direto para o descarte. O Rio joga 95% do seu lixo direto no aterro de seropédica, indo contra a lei. E aí bota metas para fazer as outras partes, mas não cumpre 50% do lixo de uma cidade a resto de comida, podia estar sendo usado como composto orgânico. Então a lei existe, tanto para a parte de lixo, existe uma lei, que é a lei de crimes ambientais, quer dizer, se você está poluindo essas lagoas, era para os gestores estarem responsabilizados criminalmente, nada acontece. Então a população tem que ter consciência disso e efetivamente cobrar. Se não houver uma cobrança da população, se não houver o voto consciente, eu, como cidadão, tenho feito várias denúncias para o Ministério Público, como fiz aqui, em relação aos piscinões da Praça da Bandeira, que tem, no meu entender, várias irregularidades, como tem irregularidades em relação à gestão ambiental da Lagoa da Barra do Jacarepaguá, em relação à Baía de Guanabara, a mesma coisa, e eu acho que o Brasil e o Rio de Janeiro, especificamente, são locais lindos, ricos, e que se você tiver uma gestão minimamente sustentável, eu não tenho dúvida, nós podemos ter milagres, é totalmente possível, mas eu acho que esse é o problema, vontade política, é isso que está faltando. Muitos atletas estão cancelando a participação, já fizeram um vídeo de chacota com essa questão ambiental aqui do Brasil, mas os atletas, eles realmente correm risco de serem contaminados? Eu vou te falar, fica difícil você poder afirmar uma atuação, uma afirmação dessa, sem você ter os dados na tua mão. Aquilo que eu falei, se você tem que avaliar como é que esses dados de monitoramento,
que a gente pode dizer que os dados de monitoramento, por exemplo, das lagoas da Barra Tijuca, Jacarepaguá são muito ruins, da Baía de Guanabara são muito ruins próximo à embocadura do rio, mas no canal principal, onde vai ter as Olimpíadas, a água é de excelente qualidade, é uma mágica. Então tem que se avaliar as condições do monitoramento, então fica difícil você falar, mas é questão de lógica. Se você não tem problema de saneamento resolvido, especificamente a parte de esgoto, que é o que gera contaminação fecal, a transmissão de doenças, o lixo é uma parte estética, que também tem parte orgânica que consome oxigênio dissolvido do rio, mas a transmissão de doenças é com o esgoto. Se você não tem serviço de saneamento de esgoto, é questão de usar a lógica. O serviço é insuficiente, o risco existe. Ele pode ser maior ou menor de acordo com a concentração. Agora, o monitoramento ambiental tem que ter uma confiabilidade mínima. E é isso que tem que ser investigado. A gente está colocando riscos de problemas que tem que ser investigados, talvez, pelo Ministério Público, para a gente ter um monitoramento representativo e que seja cobrado as intervenções corretivas de saneamento para recuperar esses corpos hídricos. Cícero, ainda dá tempo de fazer alguma coisa até os Jogos? Na realidade, é ter uma boa equipe para monitorar esses atletas e prevenir que eles saiam daqui com uma impressão pior do que a gente já está causando antes da Olimpíada. A gente falou dos recursos que vieram para despoluir a Baía de Guanabara agora para as Olimpíadas, mas a gente não pode esquecer do PDBG-1, PDBG-2. Já existiram vários recursos que vieram do Banco Mundial para fazer esse processo. E o Rio de Janeiro ignorou, isso já vem desde a Eco 92. Quantos anos a gente vai ficar repetindo e pedindo dinheiro para solucionar o mesmo problema? Queria agradecer muito a presença de vocês dois aqui e eu volto com você, Ingrid.